E Jacó levantou os olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então dividiu os filhos entre Lia e Raquel, e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos à frente, e Lia e seus filhos atrás, e Raquel e José por último. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que se chegou a seu irmão. E Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. E levantando os olhos, viu as mulheres e os filhos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: São os filhos que Deus deu a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se inclinaram. E depois veio Lia com seus filhos, e se inclinaram. E por último veio José e Raquel, e se inclinaram. E disse Esaú: Que é todo este batalhão que encontrei? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. E Esaú disse: Eu já tenho muito, irmão meu. Fica com o que é teu. E Jacó disse: Não, peço-te, se agora tenho achado graça aos teus olhos, então receba o presente da minha mão, porque vendo o teu rosto, é como ver o rosto de Deus, pois me recebeste com gosto. Aceita, peço-te, o meu presente que te foi trazido, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e porque tudo que tenho é suficiente. E insistiu com ele, e ele aceitou. E disse Esaú: Vamos, partamos e sigamos o nosso caminho, e eu irei à tua frente. E Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que os filhos são fracos, e que tenho comigo o rebanho de ovelhas com suas crias, que se os fizerem caminhar um só dia, todos morrerão. Passe, pois, meu senhor diante de seu servo, e eu vou devagar, conforme o gado que está à minha frente, e conforme as crianças, até que eu venha a meu senhor a Seir. E Esaú lhe disse: Deixe-me, pois, deixar-te alguns dos homens que comigo estão. E ele disse: Para que isso? Apenas ache graça aos olhos de meu senhor. Assim, Esaú voltou naquele mesmo dia para Seir. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Depois Jacó chegou em casa em Siquém, que está na terra de Canaã, quando chegou de sua viagem, e acampou diante da cidade. E comprou o pedaço de terra onde havia armado a sua tenda do filho de Amor, pai de Siquém, por 100 moedas de prata. E levantou ali um altar, e chamou-o Deus, o Deus de Israel. Gênesis, capítulo 34. E saiu Diná, filha de Lia, a qual ela dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E viu a Siquém, filho de Amor, o Eteu, príncipe daquela terra, e tomou-a, e se deitou com ela, e a abominou. Porém o seu coração se apegou a Diná, filha de Jacó, e a amou. E Siquém falou ao coração da moça. E Siquém falou a seu pai Amor, dizendo: Toma-me esta jovem por mulher. E ouvindo Jacó que Siquém havia desonrado a sua filha, Diná, ficou calado até que voltassem os seus filhos do campo, porque estavam no arraial com seus rebanhos. Então saiu Amor, pai de Siquém, a falar com Jacó. E vindo os filhos de Jacó do campo, ouvindo o que sucedera, encheram-se de ira, e muitos se indignaram porquanto Siquém tinha feito loucura em Israel, deitar-se com filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. E Amor falou com eles, dizendo: Meu filho Siquém tem o coração ligado à vossa filha. Rogo-vos que lhe deis por mulher, e fazei alianças conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai para vós as nossas filhas. E habitareis conosco,
e a terra estará diante de vós. Habitai nela, negociai nela, e a possuireis. E Siquém disse ao pai de Diná e aos irmãos dela: concedei-me graça aos vossos olhos, qualquer que me disserdes, eu vo-lo darei. Dai-me só a moça por mulher, multiplica-me o dote, e dá-me o que me pedirdes, e eu vos darei o que me disserdes. E os filhos de Jacó responderam a Siquém e Hamor, seu pai, com engano, e disseram: não podemos fazer isto, que dássemos nossa irmã por mulher a um incircunciso, porque isso seria o próprio para nós. Porém, nessa condição consentiremos convosco, se vós fordes como nós, para que todo varão da vossa cidade se circuncide, então vos daremos as nossas filhas, e tomareis vossas filhas, e habitareis conosco, e seremos um só povo. Mas se não fizerdes assim, nem vos circuncidardes, tomaremos nossa filha e nos iremos. E as coisas pareceram bem a Hamor e a Siquém, filho de Hamor, e não tardaram em fazer o que disseram, porque Siquém desejava muito a filha de Jacó, e ele era muito honrado na casa de seu pai. Então Hamor e Siquém, seu filho, foram à porta da sua cidade e disseram aos homens da sua cidade: estes homens são pacíficos conosco. Habitarei com eles na terra e negociarão nela, porquanto eis que a terra é ampla o bastante para eles. Tomai as suas filhas por mulheres e dai-lhes as vossas filhas. Porém, dizei-lhes isto: só com a condição conviremos convosco, que todo varão como eles seja circuncidado. Não têm eles os seus rebanhos e a sua fazenda e tudo o que é deles? Somente aceitai-os e habitai com eles. E os homens da cidade deram ouvidos a Hamor e a Siquém, filho de Hamor. E todos os varões da cidade se circuncidaram. E no terceiro dia, estando eles com dor, porque estavam cirurgicamente feridos, tomaram Simão e Levi, cada qual a sua espada, e vieram sobre a cidade, e feriram todos os varões. E mataram a ferro Hamor e Siquém seu filho, e tomaram Diná da casa de Siquém, e saíram. E os restantes filhos de Jacó vieram ao campo, e vindo sobre os heridos, saquearam a cidade, e roubaram as ovelhas, os bois, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo, e tomaram todas as riquezas, e todas as crianças e as mulheres, e levaram tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simão e a Levi: tendes tornado fazer o meu nome perverso entre os moradores da terra, entre cananeus e perizeus, e eu, sendo poucos em número, eles se ajuntarão contra mim e me perseguirão, e eu e a minha casa seremos exterminados. E eles disseram: não podia ele dar nossa irmã por prostituta? E tomaram as suas rebanhos, e as suas posses, e o seu gado, e o que havia nas casas, e o que tinham desfrutado, e o que tinham ganho, e trouxeram a Jacó. Então disse Siquém, filho de Hamor, ao pai de Siquém: por que procedeste com essa violência? Praticaste essa grande afronta contra mim, contra minha casa e contra minha cidade? Não trataste tu conosco como um estrangeiro, e nos vendeste para nos saquearem? Não nos fizeste viver como em terra de estranhos, e querias que a nossa propriedade fosse tomada? Gênesis, capítulo 35. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então
Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé do carvalho, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram a Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão Esaú. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacut. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim, lhe deu o nome de Israel. Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis virão da sua linhagem. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus subiu do lugar onde tinha falado com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar onde Deus lhe falara. Sobre ela, despejou uma oferta de bebidas e derramou óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel e, quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto e teve complicações. Em meio às complicações do parto, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você está tendo outro menino. No seu último suspiro, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. O pai, porém, deu-lhe o nome de Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou o acampamento adiante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina do seu pai, e Israel soube disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram os seus filhos com Lia: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram os seus filhos com Raquel: José e Benjamim. Estes foram os seus filhos com Bila, serva de Raquel: Dan e Naftali. Estes foram os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Depois, Jacó chegou à casa de Isaque, seu pai, em Manre, perto de Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Gênesis, capítulo 36. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Adá, filha de Elon o Hitita, com Oliobama, filha de Aná e neta de Zibeão o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Adá deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel, e Oliobama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos,
todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região distante de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde viviam não podia sustentá-los por causa dos rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, estabeleceu-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, e Reuel, filho de Bazemate. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz teve uma concubina chamada Tímina. Ela lhe deu um filho chamado Amaleque. Esses foram os netos de Adá. Estes foram os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes: Naate, Zerá, Samá e Mizá, netos de Bazemate. Foram estes os filhos de Oliobama, os chefes: Jeús, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Oliobama, filha de Aná. Foram estes os chefes entre os descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz e Amaleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Adá. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá, netos de Bazemate. Foram estes os filhos de Oliobama, os chefes descendentes de Oliobama, filha de Aná, Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que habitavam naquela região: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Tímina era irmã de Lotão. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este Aná descobriu fontes de águas quentes no deserto quando levava os jumentos de seu pai Zibeão a pastar. Estes foram os filhos de Aná: Dizon e Oliobama de Aná. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes foram os reis que reinaram na terra de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chama-se Dinabá. Quando ele morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, o sucedeu. Quando Jobabe morreu, Ussã, dos Temanitas, reinou em seu lugar. Ussã morreu e Hadade, filho de Bedade, que havia derrotado os midianitas na terra de Moabe, tornou-se rei. Sua cidade era Avite. Hadade morreu e Sanlá, de Masreca, o sucedeu. Sanlá morreu e Saul, de Reobote, junto ao Eufrates, reinou em seu lugar. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. Baal-Anã morreu e Hadade, cuja cidade era Paú, foi rei. O nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Estes são os chefes descendentes de Esaú, conforme os nomes, clãs e regiões: Tímina, Alva, Getete, Oliobama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar e Irã.
Foram estes os chefes de Edom, cada um estabelecido na região que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú.